Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e o assunto desse vídeo é como saber se fui aprovado na perícia judicial. Entrei com processo contra o INSS, realizei a perícia judicial ou vou realizar. Como saber se passei nessa perícia judicial? Primeiro de que tudo, após você realizar a perícia judicial, o perito judicial ele tem 30 dias para elaborar esse laudo judicial. Ele vai relatar no laudo lá qual foi a conclusão que ele chegou, se você está incapacitado de trabalhar ou não, ou se você está apto a trabalhar, a realizar suas atividades. Então, dependendo do que ele falar no laudo, vai ser a decisão do juiz do seu processo. Por quê? Eu falo assim, porque normalmente o juiz ele acompanha a mesma decisão do perito judicial, é a mesma decisão do juiz na hora de dar a sentença do seu processo. Mas não existe uma regra que o juiz é obrigado a acompanhar a mesma decisão do perito. Ele pode ser contra, mas normalmente o que acontece no processo judicial para requerer um benefício que o INSS negou é que o juiz acompanha a mesma decisão do perito judicial. Então, o perito judicial, após você realizar a perícia, ele tem 30 dias para elaborar o laudo judicial. Tem casos que, às vezes, na mesma semana, o perito já faz o laudo e esse laudo é juntado ao seu processo. Às vezes demora 2 semanas, 3 semanas, às vezes passa dos 30 dias, às vezes o laudo judicial só sai depois de 2 meses, mas o prazo é 30 dias. Mas, infelizmente, às vezes não é cumprido esses 30 dias. Então, vamos lá. Para você que já está com o resultado, já sabe que o perito judicial falou a respeito da sua situação, da sua incapacidade para o trabalho. Então, se o perito judicial falar no laudo o seguinte, que a sua incapacidade para o trabalho é total e permanente. Total e permanente significa que você está incapacitado para o trabalho total e permanente. Permanente, isso significa que você não consegue mais realizar a sua atividade que você fazia antes e nem consegue ser reabilitado em outra atividade. Então você está inválido para o trabalho. Então a decisão do juiz possa ser que seja de conceder a aposentadoria por invalidez. Possa ser por quê? Porque, como eu já falei aqui, normalmente o juiz acompanha o que o perito judicial fala no laudo, mas ele não é obrigado a acompanhar. Mas normalmente acompanha a mesma decisão do perito, o juiz, porque o perito judicial é o braço direito do juiz. Então, até porque o juiz do seu processo, ele não vai te ver, não vai ver qual que é a sua situação, quem vai te ver é o perito judicial no dia da perícia. Então, normalmente o juiz acompanha a mesma decisão do perito judicial. Agora, se ele falar que a sua incapacidade para o trabalho é total e temporária. Total porque você está incapacitado de realizar qualquer atividade, a sua atividade que você já fazia ou qualquer outra, só que é temporária. Então, nesse caso, o juiz ele pode te conceder o auxílio doença, porque sua incapacidade é total, você tem direito de receber o benefício, só que é temporária. Então, como que é temporária, então possa ser que o benefício que você vai receber seja o auxílio doença. Por que eu falo possa ser? Porque o juiz ele pode, por exemplo, se o perito judicial falar que sua incapacidade é total e temporária, no caso para conceder o auxílio doença, mas o juiz, baseado na sua documentação, pode entender, baseado na defesa que o seu advogado vai fazer, ele pode entender que sua incapacidade é total, mas não é temporária, conforme o que o perito judicial falou, é permanente. Então ele pode te conceder a aposentadoria por invalidez. Pode ser o contrário também. Por exemplo, o perito judicial falar que sua incapacidade é total para o trabalho, é total e permanente, no caso para uma aposentadoria, e o juiz entender que é caso para um auxílio doença. Outra coisa também, se o perito judicial falar que sua incapacidade é parcial e permanente. Parcial por quê? Parcial quer dizer que você está incapacitado de realizar algumas atividades, mas você consegue realizar outras atividades
ou ser reabilitado em outra atividade, parcial e permanente. E que essa incapacidade é parcial e que é permanente. Então, algumas atividades você não consegue realizar nem no momento nem futuramente, porque é permanente. Então, possa ser que o juiz te conceda o auxílio acidente. Auxílio acidente, que é direito daquele segurado que sofreu qualquer acidente de trabalho ou acidente, aquele acidente que ocorre do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, que no caso é como que fosse um acidente de trabalho também, ou uma doença ocupacional também, que pode entrar também como acidente de trabalho, aquela doença que você que acomete o trabalhador por conta, às vezes você trabalha num serviço pesado, tal, um serviço pesado carregando peso, tal, então às vezes você, por exemplo, acontece que a pessoa sofre com uma hérnia de disco, dá um problema no joelho da pessoa por conta do serviço da pessoa, do trabalho, então isso se encaixa também numa doença ocupacional. Também possa ser que a pessoa sofreu qualquer tipo de acidente que não seja relacionado ao trabalho. Qualquer tipo de acidente dá direito ao auxílio acidente, seja acidente de trabalho ou qualquer acidente de... Até fala assim, que o auxílio acidente é pago para aquele segurado que sofreu qualquer acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Possa ser você esteja andando de moto no dia da sua folga, nas suas férias andando de moto, ou qualquer outra coisa, sofre um acidente ali e tal. Então isso se encaixa também, você tem direito. Então esse auxílio acidente é pago para aquele segurado que sofreu um acidente de trabalho ou de qualquer natureza, ou uma doença ocupacional e ficou com a sequela. Então você sofreu um acidente, ficou um tempo ali recebendo auxílio doença, e o auxílio doença foi cortado, e o INSS cortou o auxílio doença, só que você ficou com a sequela. Então, como o INSS cortou o auxílio doença e não reverteu em auxílio acidente, você ficou com a sequela, tal, consegue trabalhar, mas ficou com a sequela, não consegue trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes, ou precisou realizar outra atividade, porque a atividade que você fazia antes não consegue mais. Então você entrou com um processo judicial contra o INSS. Então, no caso lá na perícia, aí o perito judicial fala que sua incapacidade é parcial e permanente. Nesse caso, o juiz pode te conceder o auxílio acidente, que é 50% do auxílio doença. Então, você recebia R$2.000 quando estava recebendo auxílio doença. Então, você vai receber R$1.000 no auxílio acidente e pode trabalhar na atividade que você fazia antes ou em outra atividade. Lembrando sempre que a decisão final do seu processo judicial, se você vai receber o benefício ou não, e qual o benefício que você vai receber, sempre é do juiz do processo. O juiz do processo que tem o poder, a decisão de decidir qual o benefício que você vai receber. Outra coisa também é importante você saber, muitas pessoas têm dúvidas. Após você realizar a perícia, e no caso saiu o resultado da perícia, aí você já sabe o que o perito judicial falou se você está incapacitado de trabalhar ou não, e qual que é o grau da incapacidade para o trabalho, se é total, temporária. Então, após essa decisão e o laudo judicial ser juntado no processo, o juiz do processo dá um prazo ali para tanto o seu advogado quanto o representante do INSS se manifestar sobre o laudo, se concorda com o que está no laudo, com o que o perito judicial falou ou não, tal. E após esse tempo aí que o juiz dá para as partes do processo se manifestar, que eu já falei aqui, que é o seu advogado e o representante do INSS, então, após eles se manifestar sobre o laudo, se concorda ou não, tal, após isso é que o juiz do processo vai dar a sentença, se vai te conceder o benefício ou não. Então, eu espero aqui de coração que a decisão do juiz seja te conceder o benefício, e que, melhor ainda, seja o benefício que você está esperando, beleza? Boa sorte para você aí, espero de coração que você consiga receber o seu benefício. Fica com Deus, boa sorte.